senhoras e senhores. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Agora sim, né? Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento oficial da campanha contra a desinformação. Uma iniciativa liderada pela Associação Rio-Grandense de Imprensa, ARI, em parceria com a Associação Catarinense de Imprensa, a ACI, e a Associação Paranaense de Imprensa, a API. Esta campanha dá continuidade a um trabalho já realizado pela ARI, que em 2024 lançou a primeira fase da iniciativa com criação da agência MOVE, que também assina este novo momento da ação. Vivemos um momento desafiador para a comunicação e para a democracia. É neste cenário que a ARI, a ACI e a API se unem de forma inédita para alertar a sociedade sobre os riscos das fake news e reforçar o papel essencial do jornalismo profissional. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal da ARI no YouTube. Registramos os agradecimentos e o apoio das instituições parceiras, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT, Associação Nacional de Jornais, ANJ, Tribunais Regionais Eleitorais do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Associação dos Grupos Regionais de Comunicação do Rio Grande do Sul, ADI, e Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul, ADJORE. Registramos a presença das seguintes autoridades: coordenadora do Gabinete de Comunicação do MP, Roberta Saliné, representando o Ministério Público, o presidente da ANJ, Marcelo Reck, Jorge Leão, representando o Sindicato dos Jornalistas, Glafira Furtado, representando o Conselho de Relações Públicas do Rio Grande do Sul, Rafaela Souza, representando o TJ. E também o nosso presidente de honra, Batista Filho, e a nossa vice-presidente, Cláudia Coutinho. Neste momento, então, convido para a manifestação o presidente da ARI, José Maria Rodrigues Nunes. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui na Casa do Jornalista e também aquelas pessoas que nos acompanham através do YouTube da Associação Rio Grandense de Imprensa. Essa noite a gente está fazendo história. Está fazendo história por estar pela primeira vez unindo as 3 associações de imprensa do sul do Brasil numa única campanha. Uma campanha que é de combate à desinformação, que é de combate às fake news, que é um tema que a gente, a cada dia, tem assolado, não só o nosso trabalho como profissionais do jornalismo, mas a vida das pessoas. São centenas de golpes que ocorrem em função da desinformação, são centenas de agressões que ocorrem em função da desinformação. E o que a gente está querendo com isso é chamar a atenção dos profissionais de imprensa, chamar a atenção da sociedade como um todo e dizer para que as pessoas duvidem. Quando a gente iniciou a primeira etapa da campanha, em 2024, a partir de uma provocação, Marcelo, do nosso querido Armando Burdi, que disse para nós encampar uma campanha nesse sentido de combater a desinformação, a gente lançou em abril de 24. Em maio de 24, veio as enchentes, a maior enchente que assolou o estado do Rio Grande do Sul. E ali a gente percebeu a importância da campanha feita na época. Da importância que a gente tinha chamado a atenção da sociedade, porque ocorria, principalmente nas redes sociais, que viraram, naquele momento, muitas vezes, antissociais. Que eram aqueles chamados pessoas que eram os influencers do estado do Rio Grande do Sul, falando asneira, falando bobagem, dizendo que Canoas, por exemplo, tinha centenas, milhares de corpos boiando na enchente. Um absurdo.
E o jornalismo teve que fazer e cumpriu um papel extremamente importante. E ali, as emissoras de rádio, os veículos, as TVs, enfim, os próprios jornais, eles viram na nossa campanha uma alternativa também de chamar atenção para a sociedade, e a gente conseguiu, enfim, expandir muito essa campanha em 2024. Em 26, novamente conversando com a MUVE, com a agência MUVE, a quem apresento o Beto, Cadu aqui, eles, mais uma vez, foram com a gente nesse sentido de a gente fazer a segunda etapa dessa campanha aqui no estado do Rio Grande do Sul. Numa atitude meio que ousada, eu, conversando com a Débora, a nossa presidente da CI de Santa Catarina, gaúcha, de nascimento, hoje já uma manezinha da ilha, mas ela disse, não, Nunes, vamos fazer junto, vamos encaminhar junto essa campanha. E a MUVE diz, não, topamos, vamos lá, vamos para Santa Catarina. E daqui a pouquinho a gente chegou no Paraná. A gente foi um pouco mais adiante, chegamos no Paraná. E aí as 3 associações estão fazendo de forma inédita. Hoje, aqui no Salão Nobre e Pódios da Costa, estamos fazendo história no sentido de dizer a união contra a desinformação. Mas, para isso, eu também conto e contei com parceiros extremamente importantes, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral, porque a gente vai estar num momento agora extremamente preocupante, que é as eleições, onde teremos muitas, com certeza, muitas e muitas desinformações, e também os parceiros da comunicação, parceiros como a NJ, as associações de rádio e televisão do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a ADI, dos Diários do Interior, a Associação a DIJORE, enfim, vários parceiros estão se unindo numa campanha que promete, sim, chamar a atenção dos estados do sul do Brasil, mas, quem sabe, Marcelo, em nível nacional também a gente possa ver se engajarem com todos aí no sentido de a gente fazer esse combate firme contra a desinformação. Então é isso. Damos o pontapé inicial hoje. Amanhã, com certeza, já teremos peças aí nas mídias para que as pessoas comecem a divulgar e digam não às fake news, digam não à desinformação no Brasil. Muito obrigado. Ouviremos agora a presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Débora Almada, que fala de modo online. Eu não sei se a gente vai conseguir a imagem, mas o som sim, né, Alain? Está ouvindo, Débora? Tu precisa liberar a tua imagem e o teu som. Então, quem sabe a gente vai... O Célio. Então, vamos ouvir o presidente da Associação de Imprensa do Paraná, Célio Martins. Tu está aí, Célio? Tu precisa liberar a tua imagem. Pode liberar a imagem? Imagem. Então tá, então tu podes falar, que a gente está te ouvindo. Eu estou me vendo aqui na imagem agora, está liberado. Eu não sei se teria algum Perfeito, problema. pode te manifestar, por favor. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação muito grande nós estarmos unidos, né, juntos e juntas nessa caminhada. Eu gostaria inicialmente, rapidamente, de agradecer aqui o José Nunes, né, que é o presidente da ARI, que nos convidou para participar desse movimento, e da Débora Almada, nossa colega aqui vizinha de Santa Catarina, né, que uniu forças a essa campanha. Eu rapidamente gostaria de manifestar essa preocupação crescente dos jornalistas. Eu trabalho em redação, né? Eu trabalho em redação desde o início dos anos 80, continuo, atualmente eu atuo como editor aqui do GRPcom, que é o Grupo Paranaense de Comunicação, que congrega emissoras de televisão, rádio, jornais, Tribuna do Paraná e Gazeta do Povo. E a gente percebe que
a situação tem se agravado. Lá no passado, sempre teve, né, a mentira, sempre a fraude de comunicação, né? A gente tinha nas eleições tínhamos os dossiês, né, fakes, tinha o boato, corria muito boato, não tinha internet, então corria o boato, alguém implantava alguma coisa, tentava implantar no rádio, na televisão, no jornal, mas isso era mais fácil de verificar e controlar. Com o surgimento da internet, a disseminação e a popularização, que tem um lado positivo, né? A internet trouxe ganhos enormes, incalculáveis, mas também trouxe prejuízos muito grandes, que essa coisa saiu do controle. Então, hoje, com a IA, a inteligência artificial, a situação piorou muito, né? Então, a população precisa, esse é né, quando a gente está conversando, temos conversado a Débora, o Ari, outras entidades, inclusive abrindo um parênteses rápido aqui, acrescentando a essas entidades que nos apoiam, gostaria de manifestar assim, que foi de última hora, tem muita gente vindo e certamente virão outras instituições e entidades, a Abrajet, que é a Associação Brasileira dos Jornalistas da Área de Turismo, que manifestou apoio hoje, e vai entrar na campanha, e também a nossa ADI daqui, que é a Associação dos Jornais do Paraná. E virão outras entidades que estão somando a gente para fortalecer esse movimento. Além dos influencers aí, né, que não tem nenhuma condição, às vezes, de informar, trazer informação verificável, confiável, né, ética, nós também tivemos um outro agravante, que é dentro dos próprios veículos tradicionais, que sempre preservaram essa informação e hoje buscam preservar. Mas tem um pecado aí, que abriram muito as portas, então hoje a gente tem pessoas desqualificadas, né? Lá o colunista desqualificado, que não é jornalista, e que traz a informação duvidosa, né? Além disso, a gente tem a manipulação. São pessoas que tentam convencer você, fazer a pessoa, né? Fazer eu, você, as outras pessoas, a acreditarem naquilo que eles estão falando, mas que não é fato, não apresentam dados, não tem consistência. Isso é muito grave e faz parte desse conjunto da desinformação. Outro dado também que contribuiu, no passado não muito distante, nós jornalistas que temos o papel de investigar, de verificar, de apurar, nós passamos a atribuir, com um viés não muito correto, a especialistas. Deixamos para que os especialistas dissessem o que é verdade. Ora, muitos especialistas, eles têm uma visão naquilo que eles são especializados. E cabem a nós, jornalistas, sim, ver todas as visões, né, ouvir todas as partes, para trazer para a sociedade, para que as pessoas possam tomar a decisão, né, a melhor decisão, aquela decisão que ela vê como a correta. Então, o especialista, muitas vezes, é fonte, né, do jornalista, e não aquele que diz a verdade. Então, isso é um agravante também que nós temos que pensar. E, por último, gente, para não tomar muito tempo, nós temos também um avanço do jornalismo ativista, aquele jornalismo que encampa uma causa, seja ela verdadeira ou não, seja ela coerente ou não, né, seja ela plausível ou não, encampa e tenta colocar para a sociedade essa causa como uma verdade. Isso
é um agravante e faz parte da desinformação, né? Então, por tudo isso, eu estou muito contente, a diretoria, todos os diretores, conselheiros, e tenho certeza, a grande maioria dos jornalistas aqui do Paraná estão felizes por estarmos trabalhando nesse sentido, e essa campanha tem esse intuito, de garantir a informação ética, a informação confiável, verificável e de interesse público. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente da API, Célio Martins. E agora, então, podemos ouvir a Débora Almada, presidente da Associação de Imprensa Catarinense. Tá ouvindo, Débora? Estou ouvindo. Ótimo, bem-vinda. Desculpe, pessoal, tive um problema técnico aqui. Vou tentar ver se vocês estão me ouvindo. Mas, bom, eu não consegui ouvir aí os discursos do Nunes, nem do Célio. Não vou me alongar muito, porque sei que todos que estão aí são jornalistas, são profissionais da comunicação e sabem da importância desse evento. E eu quero destacar aqui um ponto muito importante, porque isso, para mim, na verdade, não é nem um evento, né? Ele é um gesto político, né? No melhor sentido da palavra. São 3 associações de imprensa de 3 estados atuando juntas para enfrentar um problema que deixou de ser periférico há muito tempo, né? E já afeta o funcionamento da democracia. Então, a desinformação ela não é um ruído eventual. Ela é um sistema que tem assombrado todo mundo, né? Mais da metade dos brasileiros dizem ter dificuldade de distinguir o que é verdade e o que é mentira no ambiente digital. O resultado disso todo mundo sabe, né? Impacta desde decisões individuais até a qualidade do debate público, que está cada vez mais pobre, né? Então, eu registro assim, com muita alegria essa iniciativa. Em primeiro lugar, agradeço muito ao Nunes, porque esse gesto de procurar a Associação Catarinense de Imprensa, de envolver, e depois de a gente trazer a Associação Paranaense, eu acho que mostra como é importante que nós, profissionais da comunicação, que nós, jornalistas, estejamos unidos, né? Porque isso passa uma mensagem que o jornalismo não está calado e assistindo as coisas no sofá, né? A gente realmente está se mobilizando. Da nossa parte aqui, a gente teve que fazer uma força-tarefa para conseguir entrar nessa campanha, né? Nós conseguimos hoje, durante o dia, estávamos registrando aí o apoio de outras entidades. Então, aqui temos a Assembleia Legislativa, Tribunal Regional Eleitoral, a CAERT, a DIJORE. Então, assim, é muita gente, né? Que se juntou aí para fazer acontecer essa campanha. Pessoal, eu acho que caiu de novo o meu áudio. Eu vou continuar falando, vou encerrar, não vou demorar muito aqui. Então, eu agradeço aí todas as equipes, especialmente a agência Move, pela iniciativa, pela bela campanha. E eu realmente, a gente está muito empolgado para fazer essa campanha acontecer aqui em Santa Catarina também. Tá bom? Obrigada, não sei se estão me ouvindo, mas obrigada, e eu vou deixar aí o evento seguir, então, porque eu estou realmente com um problema técnico aqui. Obrigada, gente. Espero que tenham conseguido me ouvir. Que bom. Bom, primeiro agradecer mais uma vez o nosso presidente, Zé Nunes, aí pela convocação, porque para a MUV é sempre uma convocação, né? Participar. E toda a diretoria da ARI. A gente fica muito contente, muito satisfeito em participar de novo
de uma campanha como essa, e a gente viu agora a relevância que está tomando, né? Então, acho que assim, a propaganda e o jornalismo, quando se unem, sempre dá uma causa boa, né? E eu quero reforçar aqui que, nesse momento, nós também estamos com outra campanha rodando na rua, que está fazendo um grande sucesso, que é a campanha contra o feminicídio, né? Anteontem eu estava de férias e eu vi quando o Fuscaldo mandou um vídeo pelo WhatsApp e a nossa campanha rodando ali na frente da Unicinos, ali o vídeo rodando, assim, me deu me arrepiei, assim, fiquei emocionado, assim, de ver que a campanha estava, né, e quando a gente abre o jornal está lá uma página, enfim, né, a campanha rodando. Bem importante isso. E esses assuntos são muito sensíveis, né? E para a agência é sempre um grande desafio quando são temas assim como feminicídio, agora campanha contra a desinformação, a popular fake news, né? Ainda mais num ano, né, tão especial que é um ano de eleições, né? Onde a gente sabe que as campanhas vão usar muito, né, esse recurso, né? Principalmente de inteligência artificial, né? Muitas vezes para o bem, mas também muitas vezes para o mal, né? Então, a gente foi muito bem brifado aqui pela ARI, né? E a gente, então, aceitou o desafio e desenvolveu uma campanha que, a partir de amanhã, se der tudo certo aqui, e vai dar, a gente já vai estar com essa campanha na rua. Eu vou pedir para o Beto foi o criativo que trabalhou junto, além de mim, o Beto, a Gabi Gomes e a Luísa Dorfman, que foram os criativos que participaram da campanha. Mobilizamos toda a agência em função disso, então... Vamos lá apresentar, tá, Beto? A palavra está contigo. Boa noite, gente. Queria de novo também agradecer ao presidente Nunes e todo o envolvimento e a gente trazer toda essa galera junto. A capacidade gregária é muito interessante, né? Quando a gente começa a trazer as pessoas para trabalharem junto com a gente, é muito bacana. Então, assim, pode botar para mim ali por favor. Não vou me delongar muito na introdução da coisa toda, mas tem um ponto que para mim é importante, que assim, as fake news, a gente já tem legislação, a legislação vem evoluindo, a inteligência artificial já está nos acompanhando. Desde 2018 a gente tem eleição e internet e rede social funcionando muito bem, e aí, cada ano a justiça vai buscando a eleição, vai buscando se atualizar. Então, assim, a justiça corre atrás da técnica, né? E, dessa vez, a gente tem um grande salto, né, que é a inteligência artificial e todas as fake news que vêm vindo junto. E, assim, a inteligência artificial veio para ficar. Não é uma caixa de Pandora que a gente vai poder botar tudo de volta lá para dentro e dizer que está tudo proibido. Não vai funcionar assim. Tanto é que numa das mudanças, a ministra Carmen Lúcia falou que não adianta a gente só proibir, né? Isso foi uma grande evolução, né? Não adianta a gente só proibir, é proibido usar a inteligência artificial em eleição no Brasil. Isso não vai funcionar nada. A gente tem que educar a população para entender o que é verdade, o que não é verdade. É essa a nossa parte. Então, a parte da comunicação é muito mais uma parte de educação e de trazer a população para esse novo patamar que a gente consiga enxergar, né? E a gente entra muito nessa questão, porque a fake news hoje, ela parte do seguinte pressuposto: eu quero acreditar naquilo. Quando eu recebo e eu compartilho sem nem pensar, é porque eu quis acreditar naquilo, né? Eu quis acreditar que daqui a 72 horas vai descer um OVNI ali na praça e vai resolver o meu problema do presidente que eu não gosto, enfim. A gente quer acreditar e a gente acaba compartilhando sem nem pensar, né? Isso aí é muito claro. A gente vê muitas pesquisas. Eu sou cientista político, pesquisador também desse tema, então eu acabo conjurando as coisas e a gente acaba misturando um pouco, mas é um ponto interessante, que as pessoas querem acreditar e por isso elas passam para frente e depois elas esperam, não, alguém vai me dizer que está errado, né? Eu vou mandar no grupo e alguém depois me diz, não, aquilo ali não era verdade. E aí o estrago já está feito. Já foi para frente, já foi para frente, já foi para frente, já foi para frente. Então, partindo dessa base, a gente começa a entender melhor a campanha. Pode botar ele para mim, por favor, de volta? Rola a tela cheia? Bom,
contexto, o desafio, a gente já passou por isso. Vamos adiante, vamos porque nos interessa. Uma coisa interessante assim, é o papel das associações de imprensa, né, de ajudar nessa educação, né, que eu acho que essa é a parte importante. E aí o grande valor que o Nunes teve de juntar toda essa turma, né, esse valor gregário que ele teve. Então, assim, a gente vem num conceito que é assim: se é bom demais, duvide. Notícia exige apuração. Se é estranho demais, duvide. Notícia exige apuração. Se é forçado demais, duvide. E aí a gente começa a fazer as pessoas pensarem naquilo que recebem, né? Se isso aqui está bom demais, seria tão bom que isso fosse... É porque não é. É porque não é, meu. Na boa, não é. Então, assim, a nossa ideia é mostrar na prática como... E aí a gente carimba, né, que é fake news, né? Então, assim, a gente dividiu essa campanha em 4 pontos, né? Porque uma das coisas interessantes das fake news é que elas levam muito micro-targeting, né? Elas são do meu bairro, elas são da minha vizinhança. Então, assim, a gente tem micro-targeting, né? Então, que assim, a gente começa toda uma campanha que dá para todos os estados, depois a gente vai segmentando. Então, todos os brasileiros vão aposentar a partir dos 48 anos. Se é bom demais, duvide. Notícia exige apuração. E aí, no texto de apoio diz assim: na era das redes sociais, da inteligência artificial, conteúdos falsos podem parecer verdadeiros, mas que nunca é preciso checar os fatos. Verifique antes de compartilhar. E aí aquela coisa assim que enlouquece o diretor de arte. A gente tem 1 milhão de logotipos, mas é muito bom logotipos. A gente fica tão contente de ter esse 1 milhão de logotipos, vocês não têm ideia. E vai aumentar. Eu estou pensando já em fazer um QR Code e mandar para algum lugar da internet para a pessoa poder ver a lista completa dos apoiadores. Candidatos poderão usar avatares de IA em debates. Estranho demais? Duvide. Candidatos sem nacionalidade brasileira poderão concorrer às eleições. Duvide. Candidatos poderão escolher quais perguntas responder, quais perguntas irão responder nos debates. Cara, isso aqui ia ser eles iam adorar, todos os políticos iam adorar essa notícia. Não? Isso é estranho demais? Duvide. Opa. E aí a gente tem um filme, né? Um filme curtinho. Debates eleitorais. A proposta permite. Opa. Debates eleitorais. A proposta permite virtualmente de... Notícia exige apuração. Verifique antes de compartilhar. Mas antes funcionou. Está decidido. Candidatos poderão usar avatares de inteligência artificial em debates eleitorais. A proposta permite que políticos participem virtualmente de discussões públicas. Se é estranho demais, duvide. Notícia exige apuração. Verifique antes de compartilhar. Então a gente criou em meia hora, talvez, 1 hora, a gente botou um apresentador na bancada, né? Uma notícia falsa, e a gente carimba, a gente mostra que aquela notícia
não é verdadeira, né? Dá para voltar de novo ali? E aí a gente traz isso para o nosso... A gente está preparado, né? Então, o laçador pode virar padroeiro de Porto Alegre. Isso é estranho demais? Duvide. Times entram em consenso e gauchão é cancelado. Isso é estranho. Metade do Estado vai gostar e a outra metade vai ficar carente de título, mas tudo bem. E aí a gente também tem um VT para isso, né? Ele já foi chamado de ruralito, cafezinho, engana bobo, até de que não vale nada. Times entram em consenso e Gauchão 2027 é cancelado. Se é estranho demais, duvide. Notícia exige apuração. Verifique antes de compartilhar. E aí toda a nossa turma. Pode voltar lá? A gente foi também para Santa Catarina, né? Eles não iam escapar do nosso ataque aqui. Surf vira disciplina obrigatória em escolas. Isso é estranho demais, duvide. Litoral catarinense restringe turistas na alta temporada. A Débora gostou muito dessa notícia. E aí a gente tem também o nosso VT de lá, né? E uma proposta pode mudar o currículo Escolar em Santa Catarina. obrigatória nas escolas do Estado. Se é estranho demais, duvide. Notícia exige apuração. Verifique antes de compartilhar. E aí o Paraná também não podia ficar de fora, né? Jardim Botânico de Curitiba terá visitação agendada. Se é estranho demais, duvide. Moeda regional entra em discussão no Paraná. Se é estranho demais, duvide. O Ratinho acho que ia gostar, mas... E aí também tem um VT. Novas normas passam a valer em Curitiba. Jardim Botânico. Exige agendamento Prévio de visitantes. Se é estranho demais, duvide. Notícia exige apuração. Verifique antes de compartilhar. A gente deixa um espaço aqui para as emissoras, aquela... E aí a gente está sugerindo, né, distribuir o selo, que para todo mundo poder usar livremente, né, o nosso selo do VIT, notícia exige apuração. E sim, os apoiadores do final, que a gente queria agradecer muito, além de agradecer a belíssima oportunidade de criar uma campanha tão pertinente para a nossa sociedade. Muito obrigada, Ricardo Botega, Beto Schmidt e Ariana. Antes de abrir a palavra para quem quiser se manifestar, passo a palavra ao presidente da NJ, Marcelo Reck. Bom, boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Zé, que eu não podia, na minha terra, não deixar de comparecer nesse evento que, para mim, é muito representativo, né? Então, em teu nome, eu parabenizo pela iniciativa a Débora, ao Célio e a todas as demais entidades. E tem uma peculiaridade, né? Dia 3 de maio, daqui a alguns dias, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Então, assim, é uma boa e uma grata coincidência que está sendo lançado agora, nesse período que a gente reforça, digamos assim, a relevância da liberdade de imprensa no Brasil e no mundo. E tem um outro aspecto que eu considero muito relevante, é a união das cidades. Precisamos desta união em torno de causas comuns, e temos feito isso em Brasília, mundo afora, e é muito bom ver também no campo regional isso acontecendo. Parabéns à MUV por acertarem em cheio, assim, porque vocês, né, a campanha... Costumo dizer que a desinformação tem dois pilares, tem duas saídas paralelas e simultâneas para a gente vencer a batalha da desinformação, ou a guerra da desinformação
no médio e longo prazo. Uma delas é a educação midiática. E essa campanha se insere exatamente neste campo da educação midiática. Fazer as pessoas refletirem sobre o que elas recebem, como elas repassam, né? Enfim. E aqui tem um campo enorme para a gente trabalhar, e a gente tem até a possibilidade, eu aqui conclamo aí as entidades regionais, para quem sabe a gente não espalha pelo Brasil uma série de leis estaduais, também projetos que a gente possa aprovar para leis estaduais de educação midiática. Estamos começando a falar disso aqui no Rio Grande do Sul, que pode ser vanguarda, pode ser pioneiro disso no Brasil, depois isso seguir. Educação midiática, e aqui perfeita a campanha. E a outra saída, a outra solução é jornalismo. Jornalismo mais abrangente, mais jornalismo e melhor jornalismo. E o que nós temos visto é que estamos sofrendo uma circunstância que não é momentânea, que já vem de anos, que vem se agravando na produção jornalística, na sustentabilidade do jornalismo, como nós temos visto, né, com os desertos de notícias, com os fechamentos de empresas, de organizações, redações cada vez mais enxutas. E quando a gente fala de sustentabilidade do jornalismo, a gente é obrigado a falar também de uma necessidade que nós temos no mundo e no Brasil de encontrarmos novos modelos de sustentação desta atividade. E é por isso que nós temos discutido, e aqui mais uma vez, nos reunido e nos apoiado mutuamente diferentes entidades em Brasília, a BERT, a ANER de revistas, a JOR do jornalismo digital, o Repórter Sem Fronteiras, a FENAGE. Nós estamos todos congregados na defesa desta atividade de uma forma ampla. E um exemplo disso foi uma decisão que ocorreu semana passada do CAD, que pela primeira vez no Brasil decidiu, por unanimidade, que vai investigar a fundo, por parte de um processo administrativo chamado tecnicamente de sancionador, o uso da propriedade intelectual dos veículos de comunicação e dos jornalistas pelo Google. E levou isso em consideração porque nada é mais ameaçador para a nossa atividade do que a inteligência artificial. Nós estamos vivendo, assim, de um lado maravilhoso, abre perspectivas, avenidas de conhecimento científico, mas de outro lado, a captura, para não chamar de furto, que ele faz da propriedade intelectual dos jornalistas e dos produtores intelectuais, artistas, compositores, história recente de Brasília, por um lobby muito poderoso das Big Techs, que batizaram de lobby com o projeto da censura, que não tinha nada a ver com censura, que, na verdade, abria, digamos assim, as fronteiras para que a gente pudesse estabelecer um processo de negociação pela atividade jornalística com as Big Techs. Infelizmente, foi enterrado exatamente por uma fake news.
E a minha lógica que temos que defender em relação à remuneração da atividade jornalística e, portanto, a sustentabilidade, portanto, do jornalismo e, portanto, do combate à desinformação, é a mesma lógica de uma organização que joga, uma indústria que joga seus resíduos, seus dejetos num rio. Que as big techs, no seu processo de produção, no seu modelo de negócios, elas produzem secundariamente, como efeito colateral, uma poluição social. Eu nem digo que seja deliberado, embora algumas ganhem muito dinheiro, como é o caso da Meta, que ganha muito dinheiro enganando pessoas, iludindo pessoas. É o caso do Drauzio Varela, está mais do que estudado. Os falsos Drauzio Varela, né, por aí, em que vende publicidade de produtos ilegais, usando o nome de outras pessoas. E o Drauzio Varela é uma dessas vítimas, mas tem muitas outras. Mas vamos dizer que não, que é o efeito secundário indesejado da atividade das redes sociais, das big techs, da inteligência artificial, é a poluição social, que é caracterizada pelo discurso de ódio, de um lado, e pela desinformação generalizada, de outro. Quem limpa, ou quem faz a maior parte do trabalho de limpeza dessa poluição social é o jornalismo profissional, que tem a técnica, que tem, enfim, os princípios, os valores para fazer essa limpeza. Então, nada mais justo que o poluidor pague pelo menos uma parte do trabalho de despoluição de uma atividade que eles são responsáveis. Então, essa de tirar... Imagina-se uma indústria que joga seu resíduo no rio, eu digo, não, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso e você se vira e limpar essa poluição. É a mesma coisa, só que é uma poluição social, que talvez não seja tão tangível quanto um resíduo sólido ou líquido, um dejeto no rio, mas é também uma poluição social que traz enormes danos, aí não tanto para a saúde, mas para a sanidade mental do planeta, para a saúde mental do planeta. Então, parabéns, eu aqui cumprimento você, desejo muito sucesso, espero que nós possamos ter outras iniciativas do gênero, Brasil afora, Ministério Público também, minha colega aqui presente, parabéns por se associar também a essa atividade, estamos todos juntos nessa batalha contra a desinformação e pela verdade. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo Reck. Ouviremos agora o Ministério Público, Roberta Saliné. Boa noite a todos. Cumprimento o Nunes, em nome dele, todos os queridos colegas da ARI, todos os associados e apoiadores desse evento tão importante. Falar depois do meu ex-chefe é uma responsabilidade, né? Mas é uma alegria ter compartilhado por tantos anos de jornalistas e pessoas tão significativas para a nossa imprensa como o Marcelo, que me deu muita aula na RBS TV. Então, do Ministério Público, eu trouxe até alguma coisa escrita aqui, porque eu sabia que ia falar com colegas jornalistas, mas, antes de tudo, ouvindo vocês falarem, e principalmente mencionando o período da enchente, quando o Nunes fala da outra campanha, nós vivemos no Ministério Público momentos muito desafiadores, a Rafaela no TJ também, porque nós estávamos em outra sede, a nossa sede alagada, sem site, precisando falar com o Brasil todo. E um dos grandes momentos da nossa vida, é um relato bastante pessoal, assim, foi quando um promotor de Canoas ligou chorando. Nós até ganhamos um prêmio, assim, ó, felizmente, infelizmente, depois com essa atuação, mas ele ligou chorando, dizendo, eu preciso desmentir que não tem crianças mortas em Canoas. E isso é muito emocionante, porque a gente estava muito cansado, todo mundo sem tomar banho, parte da nossa equipe com a casa destruída pela água, então a gente tinha que informar o que o MP estava fazendo e informar o que era mentira. E eu só falei para ele, doutor, grava um vídeo selfie que a gente põe nas nossas redes. E esse vídeo cruzou o Brasil. Por quê? Porque nesse vídeo tinha verdade. Né? Tinha um promotor de justiça, chancelado por uma instituição, por um Instagram, dizendo não é verdade que tem crianças mortas aqui, existe um promotor de justiça e isso não é verdade. Ao mesmo tempo, passávamos caminhando da sede da Santana, e que era também um lugar onde se recolhia muitas doações, e o Thiago é testemunha disso, as fotos dele da enchente são muito marcantes e relatam tudo isso numa exposição que a gente tem lá na entrada da nossa sede. E a gente falava assim, como assim o influenciador está pedindo dinheiro? Como assim tem 20 contas falsas do governo do Estado? Pô, cadê o NIMP? Como é que a gente vai acionar essas pessoas? Como é que a gente vai comunicar isso?
Eu não tinha escrito nada disso, mas é que o jornalismo ele nos traz momentos assim onde a gente precisa ter muita certeza do que nos levou a escolher essa profissão, muita convicção do quanto é difícil. Então, ouvindo o que os colegas falaram e sabendo desse momento onde a IA nos desafia tanto, e eu falei para o Tiago, a minha mãe acredita em tudo, o pai do Tiago também. Eu tenho que ligar para minha mãe e dizer, mãe, não é verdade, já fiz um combinado com ela, mãe, checa comigo, pergunta para mim. Então, o que eu queria dizer e que eu escrevi aqui é que o Ministério Público e o jornalismo profissional compartilham desse mesmo compromisso essencial com a sociedade, né, que é a defesa da verdade, do interesse público e da democracia. Eu não vou ler tudo isso, porque eu acho que a essência é que nós somos parceiros, nós agradecemos Nunes, que é nosso parceiro do Prêmio de Jornalismo também, o TJ também parceiro, a agência, que trabalho fantástico. Sou uma filha da publicidade lá da Universidade Federal de Pernambuco, antes de entrar no jornalismo. Então, quando a publicidade e o jornalismo se juntam, realmente temos algo muito relevante. Cumprimento os colegas e também as entidades que estão nos acompanhando online. Numa terça de noite, né, a gente está aqui discutindo isso e enfrentando esse problema. É uma alegria. Conta sempre conosco. Trago também um abraço do nosso procurador-geral, doutor Alexandre Saltes Nunes, e estamos juntos. Obrigada, Roberta Saliné. E agora a palavra, antes de assinatura do termo, a palavra está aberta. O nosso presidente de honra, Batista Filho, já sinalizou que quer fazer uso da palavra. Por favor. A minha saudação a todos, a todas, com uma ressalva. Na minha faixa etária, eu acho sempre justificado não ficar calado e apenas ouvido com grande satisfação e reconhecimento da capacitação de todos para que não apenas se manifestar, mas assumir o compromisso de compartilhamento em um momento tão difícil, não apenas para nós, jornalistas, não apenas para a sociedade do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas um momento tão difícil para entendimento, compreensão da humanidade. Eu entendo que nós vivemos, sem exagero, um colapso de dignidade. E isto atinge a todos no comportamento do dia a dia e, mais do que isso, nas consequências que este comportamento errático provoca com todos e a todos nós. Fico muito feliz em ver que a Ari entendeu já há algum tempo, e vem seguindo essa linha, de que seu compromisso não é apenas corporativo, não é uma associação de amigos jornalistas para amigos dos amigos. Ela é uma entidade que foi criada para unir aqueles que trabalhavam já com a informação, e a comunicação não era termo usado no tempo, mas que já trabalhavam unindo o interesse e a vocação daqueles que faziam imprensa, e era imprensa no tempo do escrito apenas, depois com o advento do rádio, na sequência a televisão, e hoje todo o ferramental que existe para chegar a informação às pessoas, para atrair pessoas e também subjugá-las, submetê-las. Por isso, nós estamos hoje em um dia, uma noite muito feliz, em que todos nós temos a compreensão de não apenas felicitar a atual direção da ARI, liderada pelo Nunes, com aptidão, com vocação, com responsabilidade, fazendo da sua equipe seguidores do que a ARI sempre foi. No início, essa defensora da imprensa, da união do que chamavam patrões e empregados, as denominações se alteram, hoje são colaboradores, são funcionários, mudam, mas a essência é a mesma. É gente que precisa trabalhar junto,
estar junto para obter aquilo que é do merecimento de todos, que é o reconhecimento profissional e a sua condição de trazer vidas em dignidade, em nível de bem-estar, em realização pessoal, funcional e também empresarial. Todos nós devemos sonhar com um futuro sócio-trabalhador, sócio-capitalista, não devorador de pessoas, de interesses, como estamos vivendo hoje, com entidades e com países importantes, capturando os melhores sentimentos das pessoas em nome de um falso capitalismo, em nome de um falso patriotismo, em nome também de Deus, da família, da pátria. Eu repito quando falo patriotismo. Nós estamos, sim, na época e na necessidade do compartilhamento. O Marcelo Reck, que é tudo o que vocês sabem, que tem posição de destaque adquirida através do trabalho, do talento, da dedicação permanente, é sempre oportuno ao lembrar também que nós, jornalistas, eu jornalista com 62 anos de atividade, felizmente ininterrupta para dar condições de vida a mim próprio e aos meus, nós temos este compromisso por opção. Não é apenas o talento, não é apenas a dedicação ao trabalho, é, acima de tudo, a necessidade da nossa realização pessoal. E isso deve ser entendido e estendido, entendido por todos, estendido a todos. Quando nós temos essa associação, que é uma associação não apenas de interesses, porque não é privilégio do jornalista ser defensor da verdade, propagador apenas da verdade, contestador da mentira, da fake news, cabe ao jornalista, sim, o dever de ser assim, absolutamente isento, responsável, coerente e correto. Essa é a obrigação, mas é também a sua satisfação pessoal em poder levar isto ao outro, a mais alguém. E o jornalista, só o jornalista, é a profissão que pode fazer isto ser levado a muitos. Com o Ministério Público do Rio Grande do Sul e com o Ministério, nós temos grande afinidade. O Ministério Público é, por definição, o protetor da sociedade no seu conjunto. É o inimigo do mal feito. E o jornalista é o inimigo da mentira, da simulação. Nós vivemos num momento em que a simulação, o egoísmo e, acima de tudo, a mediocridade transmitida através das redes sociais, especificamente e especialmente, é a grande inimiga da verdade, é a grande inimiga da dignidade. Sejamos nós inimigos dele, sim, no combate permanente ao que distorce, ao que destrui, ao que nos leva à indignação. Portanto, me desculpe se me alonguei, mas isso é a manifestação de quem acha que, até o último momento da sua vida, deve contribuir com o que pensa, seja certo ou seja errado. Muito obrigado. Obrigada ao presidente de honra, da ARI, Batista Filho. E agora vamos passar, então, a assinatura do termo de apoio à campanha, à desinformação. Convidar o presidente Nunes para ser o primeiro a abrir essa. O presidente da NJ também. Pediu ao Ministério Público, a Roberta Saliné, ao TJ, ao sindicato, não está aqui. Pedi para a Glafira também, pelo Conherp, vir assinar aqui. E ainda temos mais uma falinha, Cláudio Brito. Maravilha. Vejam só esse jornal, é o maior hospital, porta-voz do Bang da Polícia Central, deslocada, seminua, jogou-se do 8º andar, só porque o Zé não deu maconha para ela fumar.
Um escândalo amoroso com retrato no jornal. Um bicheiro assassinado em decúbito dorsal. Cada página é um grito. Um homem caiu no mangue, só falta torcer o jornal para sair. Sangue, sangue, sangue. Notícias populares, dia 15 nas bancas. 1968, eu chego em São Paulo como repórter do Notícias Populares. E trabalhando à noite, o que era um pleonasmo, à noite fazendo polícia no MNP. E na primeira noite, 13 para 14 de dezembro de 68, Roberta diz lá no Ministério Público como a nossa data de promotores é equivocada. A data nacional do Ministério Público é o mesmo dia que estou narrando em que foi assinado o AI-5, o Ato Institucional 2005. E eu lembro, o delegado Fleury chega na sala assim, e eu querendo ser simpático e bem recebido, o delegado jogou e se fazia por este período que seriam meus calores. O Chacrinha me ensinou a acontece que certa feita eu tinha uma pauta que eu não cumpri. E cheguei na reunião, e aí como é que é? Eu digo, olha, acontece que ele pode parar que acontece que é para contar mentira. Acontece que eu não fui lá, eu não pude ir, e esse mesmo Chacrinha impediu que houvesse fake news num momento histórico universal. Doutor Eurípides de Jesus faz o primeiro transplante de coração e o jornal foi corrido e o Chacrinha disse, cara, eu quero o Zerbini no programa. Leva o Zerbini para receber o troféu do Chacrinha na realização da discoteca. Coube a mim também essa tarefa, e eu trouxe para ele na reunião seguinte a seguinte informação. Olha, Chacra, o Zerbini vem, mas com uma condição. Não tem brincadeira, não tem buzina na cara, dedo no nariz, e muito menos dizer que o mundo está salvo, que foram feitos todos os milagres. Eu até brinquei com o Chacrinha nesse momento. Acontece que, Chacrinha, doutor Zerbini é sério. Tá certo? Chacrinha riu e fez o programa. Começou o programa, parecia que estava no Vaticano. Atenção, senhoras e senhores, vem aí, Calvino Júnior. Na sequência, Ângela Maria. Vocês já adivinharam que na hora do Zerbini, alô Zerbini! Ele foi lá, botou o dedo no nariz, fez horrores, fez miséria, e nós, na reunião, pós-programa, cobramos dele. Chacrinha, acontece que ele não podia ter feito isso. Tu estás nos ensinando como acontece que a desmanchar vejam só esse jornal, Notícias Populares, que começou e brilhou, hoje não existe mais, antes ainda de ser do Grupo Folhas, o Notícias Populares brilhou por conta de uma atividade que foi muito falada, foi muito séria, de vasculhar a noite de São Paulo, mostrar como é que eram as coisas na noite de São Paulo e chamar a atenção da população que aquele não era o caminho.
E ele contou como algo para explodir e fazer história, que foi a morte de John Kennedy. O Kennedy foi morto, horário brasileiro, começo da tarde, metade da tarde, e o Notícias Populares, que eu rodava neste horário, 6 horas da tarde, os outros estavam fechando a redação, o MP estava vendendo nas bancas já há muito tempo. Foi assim que ele, inclusive, cantou a Folha e o Frias comprou os Notícias Populares. E quando morreu o Kennedy, o jornal se deu a conhecer. Era um jornal que existia na ocasião. Todo mundo indo para a rodoviária para pegar ônibus, para voltar para casa depois de ter trabalhado, tempo, o que fosse. Fim de tarde, tinha um jornal esperando todo mundo, não era. Ver como é a vida. Essa do jornal do dia seguinte me faz chegar ao encerramento desse papo. Vocês, agradeço muito a tolerância e a boa vontade. Quando surge. Eu estou vivo ainda, hein? Quando surge o sala de redação. O sala de redação. A RBS, na ocasião, nem era RBS, era Rádio e TV Gaúcha S.A., que tinha o jornal Zero Hora. A rádio e a TV eram no Morro. E lá no Morro, o Cândido Norberto fazia um programa a partir das 11 da manhã, pensando em voz alta. Porque a Gaúcha estava tão mal no esporte que tinha parado com o esporte. A Guaíba dava derrelho. É este momento que vai fazer a virada. E toda manhã eu passava na Ipiranga, ia no Lauro Schirmer, pegava a Zero Hora e levava no Morro, entregava na mão do Cândido Norberto, que ele fazia o Pensando em Voz Alta, lendo as notícias do jornal. E um dia eu chego lá, como sempre, e ouço assim do Cândido: ô Brito, vamos parar com esse negócio, tio? Me traz o jornal de hoje, está me trazendo o jornal de ontem. Como assim, Cândido? Passei agora na Ipiranga, peguei na mesa do Lauro. Pois é, o jornal fechou às 6 da tarde, rodou às 9 da noite, tu me traz às 9 da manhã seguinte? Não, atenção que vai surgir até o nome do programa. O Cândido diz assim: eu vou lá para a sala de redação e vou fazer de lá o jornal. Vou fazer o jornal da manhã seguinte, ao contrário do que tu estás fazendo comigo. Na época não existia microfone sem fio, era cabo longo, Marcelo, nosso tempo. O Holmes aqui andando pela redação com um rolo de 100 metros de fio, levando o microfone para as pessoas, e o Cândido dizendo: e aí, o que vai dar no esporte amanhã? E aí nasce o Sala de Redação. E do Sala de Redação renasce o esporte da Gaúcha. Num primeiro momento, eu tenho muita alegria nisso, num primeiro momento, o Valtair Santos fazendo o Internacional e eu fazendo o Grêmio. Isso não me dá alegria nenhuma, mas tudo bem. Eu fiz o Grêmio. E era um tempo interessante. Hoje eu sei que as pessoas não entram mais no vestiário, né? Não tem mais entrevista, é complicado, tem que saber antes quem é que vai dar a entrevista. E naquele tempo, a gente entrava no vestiário e conversava com as pessoas. E tem até uma passagem que Zero Hora retratou, até, o Marcelo vai lembrar bem disso, a última entrevista do Pelé como jogador do Santos, para este modesto repórter. Vila Belmiro, Santos e Ponte Preta. E intervalo do jogo, Marbi Ramondini, um empresário de artistas ali de Cachoeira do Sul, de onde ele era e trabalhava no estado inteiro, passa por mim e pelo Faustão. Faustão, que era o Fausto Silva, repórter da Jovem Pan. Nós dois estamos na beira do gramado e o Marbi Ramondini diz assim: não vão embora. Agora, depois do intervalo, o Pelé vai largar aos 10 minutos e vai entrar no vestiário e vai se despedir.
fiquem lá dentro do vestiário e façam essa cobertura. E nós fizemos. Tem gravação, a Gaúcho de vez em quando até usa isso. Gravação de coisas que são fake news. Eu e o Faustão não estávamos vendo o estádio, estávamos dentro do vestiário, repetíamos apenas o que o narrador dizia, para aquela entradinha de beira de campo ao lado da goleira. E daqui a pouco, realmente, toc, 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 bate na porta, abrem a porta e entra o Pelé. Ele tinha combinado com os funcionários do Santos que ia fazer isso para ir embora sem tumulto e também deixar a camiseta para um grande amigo dele que tinha sido roupeiro do Santos anos e anos. E o Pelé nos deu a entrevista, aí usamos o som efetivo do vestiário, e isto marca a minha trajetória com esses pontos que me chamam a atenção. Vocês perceberam quantas vezes pintou fake news? Quantas vezes se usou diferentemente do que queremos usar hoje e pregar? Então é isso, gente. Vamos nos dar conta que, por exemplo, vamos estudar o direito penal e vamos nos espantar quando todos trabalharem o direito que tem o réu de mentir. O réu tem direito de mentir em sua autodefesa e silenciar. Testemunha não. Testemunha não. Testemunha comete pecado e vai para frente do juiz. Tá? E hoje em dia está até virando moda, o que eu acho lastimável, digo, mas é da nova legislação, júri à revelia, júri sem ter o réu. O réu está viajando não sei para onde e se faz o júri com uma cadeira vazia. Eu não me acostumaria com isso, eu ia virar a cadeira de perna para o ar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, gente amiga, nós temos que, deste momento, tirar o limão da limonada, ou a limonada. Em torno da verdade. Obrigado, um abraço, um beijo, carinho. Obrigado pelo convite e eu quero o encerramento sobre o TJ. Boa noite a todos, a presença em nome do Nunes. Estou aqui representando então a Adriana Ares, nossa diretora de comunicação, desembargador de Martins, presidente do Conselho de Comunicação, que também é jornalista. Na primeira fase, nos apoiamos na campanha, nós divulgamos os nossos veículos. E também dizer que, diariamente, a gente enfrenta esse problema da desinformação lá no tribunal, porque a gente, seguidamente, precisa fazer notícias para informar o cidadão, para não cair no golpe do falso advogado, do falso mandado. Então, essa questão é muito presente no judiciário, não só também com essa questão dos golpes, mas também de notícias envolvendo decisões judiciais, questões envolvendo a justiça. Então, para nós é muito importante, é uma honra poder participar desse momento histórico com as três associações. E contem com o Tribunal de Justiça, que a gente vai apoiar e divulgar a campanha dos nossos canais. Obrigada. Obrigada, Margarida. Representante do TJ,
uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo.